This used to be such a beautiful and quiet place. Now it's just quiet. There's no beauty left. Era uma tarde de verão, um dia mais tranquilo do que o normal na tranquilíssima Noruega. Uma sociedade tida como modelo, um país onde muitos nem trancam a porta de casa e onde as infrações à lei raramente vão além de um estacionamento proibido. Por isso, a polícia nem desconfiou daquele carro-bomba. A explosão em Oslo, em frente à sede do governo, derrubou objetos e quebrou vidros a mais de 500 metros de distância e matou 8 pessoas. Atordoada com os acontecimentos no centro da capital, a polícia demorou a responder um outro chamado, que recebeu 3 horas depois. A 40 quilômetros de Oslo, durante 90 minutos, um homem abatia a tiro 68 dos 600 jovens da juventude do Partido Trabalhista, acampados na ilha de Utoya, que participavam de um congresso. Foi o maior massacre da história praticado por um único atirador. Anders Behring Breivik, 22 anos, branco, louro de olhos azuis, cristão fanático, racista e islamofóbico. Na primeira audiência no tribunal, Anders Breivik disse que teve a ajuda de 2 células terroristas, o que pode tornar o crime ainda mais assustador. A polícia afirma que ele agiu sozinho. Em que forma de terrorismo Breivik pode ser enquadrado? É um terrorismo anti-islâmico, mas o alvo não foram os muçulmanos. O objetivo declarado de Anders Breivik foi causar o maior estrago possível no Partido Trabalhista, que tem a sede aqui, a pouco mais de 100 metros do local da explosão. É o partido que está no poder e faz parte de um sistema político que vigora desde o fim da Segunda Guerra Mundial, durante décadas de paz e prosperidade. O alvo do terrorismo anti-islâmico é a democracia. O Partido Trabalhista é um dos pilares históricos da social-democracia escandinava. O partido tem em sua plataforma princípios que apoiam a imigração e a integração de culturas. Mas, no poder, nunca tomou medidas que incentivassem qualquer imigração em massa e, na prática, sempre tratou o tema com moderação. Breivik disse que o partido traiu o país ao permitir a imigração de muçulmanos. Uma ideia que os números não confirmam. A Noruega tem uma das maiores taxas da Europa de empregos ocupados por pessoas nascidas no próprio país. Anders Breivik pode ter agido sozinho na Noruega, mas as ideias racistas e de ódio aos muçulmanos que inspiraram o ataque dele também inspiram grupos de extrema-direita espalhados por toda a Europa. Breivik compartilha a paranoia de indivíduos, grupos e partidos europeus que denunciam uma conspiração de esquerdistas, políticos tradicionais e líderes islâmicos para deixar o continente ser invadido por muçulmanos, até que eles se transformem em maioria pelo crescimento populacional, a chamada jihad demográfica. Passariam então a dominar uma minoria branca e cristã, tradicional e conservadora, respeitadora de valores como pátria, família e propriedade privada. Nada muito distante do que pregam, com mais cautela, partidos populistas como a Frente Nacional Francesa, hoje comandada por Marine Le Pen, o Partido pela Liberdade de Geert Wilders, na Holanda, e os neofascistas na Itália moderam a retórica para poder atuar na legalidade. Na Noruega, Breivik pertenceu ao Partido Popular, alinhado com a direita populista. Ele só deixou a organização porque pretendeu ir mais longe do que a simples pregação de ideias extremas. Breivik queria ação. Na vizinha Dinamarca, o Partido Popular, que segue essa linha de extrema, tem 25 das 179 cadeiras no parlamento. Na Finlândia, o partido
finlandeses verdadeiros, é o terceiro maior no parlamento. A Suécia abriga um vasto grupo de extremistas de direita, desde neonazistas a skinheads anti-imigrantes. Na Europa ex-comunista, então, a extrema-direita encontra terreno fértil, com sua pregação nacionalista de repulsa a estrangeiros e a pessoas não brancas. One tends to hear two variants of opinion about this thing. One that says, indeed, the extreme right is growing and becoming a threat, even a terrorist threat. But another line says that the extreme right does exist, it preaches loudly, but it's not significantly bigger than before. Which one is it? Well, I think it's the former rather than the latter, although in saying that there is a far-right threat in Europe, that's not to suggest that, for example, the barbarians are at the gate and that we're going to lose the liberal democratic Europe that was founded in the ashes of World War II. That being said, I do think that there is a substantial right-wing threat that is developing across Europe. I think that, Matthew Feldman pesquisa a extrema-direita europeia na Universidade de Nottingham, onde dirige centro de estudos sobre radicalização. When you refer to the extreme right, are we talking about the extreme violent groups that carry out actions like it happened in Norway, or are we talking about more established party like the National Front in France, the English Defence League here, and the British National Party here, or the equivalent in other countries? I think this is a very important question, and it brings up what we mean by the far right. And I like to think of it as different faces of the far right. So one might have a far right social movement, like the English Defence League here in Britain, which really doesn't have political aims of taking over power, but really is much more about getting out on the street. Another face of the far right might be exactly as you say, the extreme far right, neo-Nazis, people who are willing to undertake violence, as we clearly saw on Friday by Andrew Breivik. But also, and I think that this is important, we have a new far right. And it is this far right which really is cut off from its historical links with the fascist movements and regimes of the 1920s and 30s and the first half of the 1940s, has no links with them and has developed a sort of populist far right appeal. And we can see this in Holland, we can see it with, for example, before he passed away, Jörg Haider's Austrian Freedom Party, and we can also see it to some degree in Norway with the Progress Party, currently second in the Storting, the Norwegian parliament, with 41 votes to Labour's 64. When mainstream political leaders of a conservative to right-wing alignments, such as David Cameron here for the Conservative Party, Nicolas Sarkozy in France, Angela Merkel in Germany, when they adopt certain policies that seem to be more to the right than the traditional line of the party, do you think they're suffering the influence of the extreme right? I think that they realize that there is a large block of potentially disaffected voters that might react to this kind of dog whistle politics. We heard Angela Merkel say that multiculturalism has failed, and David Cameron and Sarkozy making similar types of gestures. And I wonder how much they actually believe that, where in countries like France, ethnic minorities comprise a substantial portion of France's national population. In this country, were it not for immigrants and ethnic minorities, I think it would be a far more impoverished country. So I do believe that really what they're doing is making the catcalls to that voting bloc further to the right. Let's say, so-called in this country, UKIP voters, perhaps BNP voters, people that might really comprise a substantial minority of opinion further to the right of these conservative parties. Is it a simplification to call Breivik a madman? We've seen a tendency to do that in the past few days, starting with his lawyer. It seems that it's like calling Osama bin Laden a madman. He's not a madman, he's an ideologue. So do you think this kind of distorts the real picture? I personally do. I must hold my hand up and say I'm not a psychologist, and I imagine that some of their finds might be very, very important. What troubles me about calling someone like this mad or crazy and so forth is, are these the words we would have used to describe him a month ago? As someone who perhaps owned their own farm, it seems like ran a successful business and was worth a bit of money, you would have looked at the circumstances of this man's life and say he's clearly normal. We now look at what he's done and say the circumstances of this man's life since then show that he is crazy, show that he is not a member of the human race. And I think that that is all a little bit too simple to lock away in a box these people who are crazy and we don't need to think about or trouble ourselves with their views. I think this person was writing a very lucid, and over a number of years, manifesto that is deeply frightening
it is deeply racist and violent as well. But it does not seem to me that it is the work of someone that belongs in asylum. O atentado na Noruega não é o ato isolado de um louco solitário. Faz parte de uma história que vem de longe. Nos Estados Unidos, o terror praticado pelos grupos de extrema-direita brancos e racistas veio da Ku Klux Klan, depois incorporou o neonazismo, hoje inclui entre seus alvos muçulmanos, imigrantes latino-americanos e gays e é alimentado pelo ódio ao primeiro presidente negro do país, Barack Obama. O norueguês Anders Breivik escreveu um longo manifesto no qual cita como inspiração figuras infames da história do terrorismo nos Estados Unidos. Tim McVeigh, o veterano e herói da Guerra do Golfo, que matou 168 pessoas em Oklahoma em 1995, e Ted Kaczynski, o Unabomber, que ao longo de 2 décadas matou 3 e feriu 23 com cartas-bomba. McVeigh explodiu um prédio do governo federal, detonando um caminhão com toneladas de explosivo feito com fertilizantes. Exemplo que o norueguês copiou. Foi o maior atentado terrorista nos Estados Unidos até 11 de setembro de 2001. McVeigh, condenado à morte, executado há 10 anos, era típico da extrema-direita americana, filiado a milícias que pregam a supremacia da raça branca. Ex-soldado, colecionador de armamento pesado, seguidor de uma ideologia que mistura neonazismo, cristianismo fundamentalista e defesa do indivíduo contra qualquer forma de governo. Ao contrário do mito criado em torno dele, McVeigh não era nenhum lobo solitário. Tinha pelo menos um cúmplice, Terry Nichols, condenado à prisão perpétua. E suspeita-se que os dois contavam com uma rede de apoio, que nunca foi descoberta pelas autoridades americanas. O Unabomber, Ted Kaczynski, era um professor universitário, intelectual de esquerda, ambientalista, e esse sim era um lobo solitário que vivia isolado numa cabana nas Montanhas Rochosas, de onde mandava suas cartas-bomba, até ser identificado pelo próprio irmão. Grandes jornais americanos chegaram a publicar o longo manifesto dele, agora plagiado pelo norueguês. Só que onde o Unabomber atacava a tecnologia, Breivik mudou o texto para condenar o multiculturalismo e a miscigenação racial. O Sem Fronteiras conversou em Nova York com a jornalista alemã Brigitte Nakos, que é professora da Columbia University, onde estuda a relação entre o terrorismo e a mídia. You cannot see this as lone wolf who come up with a whole ideology. And no, they're part and they buy into this whole network of ideas. Timothy McVeigh, the Oklahoma City bombing, he basically was infected by this virus of hate by a guy called William Pierce. He has died since, but he wrote under pseudonym. He wrote books. The Turner Diaries. The Turner Diaries was a blueprint. It's about a race war in North America. Basically, the whites are going to win. Timothy McVeigh carried that with him, and he distributed gun shows, and that's what he used. He took ideas from all over, and also he wasn't a lone wolf. He had Terry Nichols was an accomplice, and some other people at least knew about it. But they're lone wolves. The lone wolf, the would-be Times Square bomber, was in a way a lone wolf. But again, he had connections. First, all the ideas he took, and he had some connections with people, in this case in Pakistan. So lone wolf, I speak about as well, but you have to see that they're basically having this whole network behind them. They were very early with using the internet. They were earlier than their brethren in Europe. And another thing, they're all connected. They all have links to European groups and some elsewhere. In Latin America, in Asia, in Australia, they link to all continents and to many, many countries. This guy in Norway was certainly active on the internet and expressed his pretty violent ideas. When I look at the last full 2 years, that was 2010, 2009, there were more right-wing plots
foiled, then they were, you know, so-called jihadist Muslim extremists. And one has to realize that. You just cannot look at two of the same thing with different ideological baggage, but then push and kind of stereotype a whole group where you rather do not want to talk about the right-wing extremists. It is very dangerous and it's unjust. Após o atentado de Oklahoma, as milícias de extrema-direita nos Estados Unidos foram perseguidas pelo FBI, a Polícia Federal, e se esconderam. Mas depois de 11 de setembro de 2001, especialmente desde a eleição do primeiro presidente negro, elas ressurgiram. Formam uma rede ampla, embora subterrânea, que se autodenomina Movimento Patriótico. São mais de 900 grupos espalhados pelo país, agindo nas sombras, matando um aqui e outro ali, sem chamar muita atenção. Os alvos principais agora são os muçulmanos e os imigrantes latino-americanos. Perseguem também os gays, os negros, os judeus e os defensores do direito ao aborto. Com a prioridade dada na guerra ao terror aos grupos islâmicos, como a Al-Qaeda, o governo americano abandonou a investigação dos terroristas nativos. E a mídia de direita de oposição a Obama, como a Fox News, do mega empresário Rupert Murdoch, defende o direito das milícias de portarem armas e de disseminarem o ódio às minorias e ao governo que as protege. Militia, you know, it is very difficult to actually differentiate militia, patriot, neo-Nazi. Basically, when you look at what they believe and what they preach, it's the same. There is no fundamental difference there. You know, they even have you know, various means to address children. They have all the same idea. The immediate you know, hate against immigrants, against aliens, as they say, is based on some group thinking. Christian identity, for example, that's a great movement. The white supremacy groups, they basically, this is nothing new. It is only that in times of economic hardship, they find a larger audience for their message, and I think that's the case in the last 2 or 3 years. There is another reason, and that is we have in Africa for the first time an African American president of the United States. When you look at the development of the hate groups on the sites in particular, it coincides with the 2008 campaign when it became clear that Obama would become the nominee. Then he became the nominee, and then when he became president, that fueled great activity in these right-wing milieus. And you know, certain Tea Party types share this sentiment. I'm not saying that the Tea Partiers are to be equated to the most extreme, but you know, a good number of them, when you look at their websites, and that's our next project we're right now doing research, we look at every website and what I have seen manuals, which you can download from a website. They're pretty close to what I call hate speech, and not too far removed from what you find on the far right. Breivik escreveu antes do ataque que esteve em Londres em 2002 para um pequeno encontro de extremistas vindos de vários países europeus e diz que manteve contato com a Liga de Defesa Inglesa, um grupo notório, mas legal, de direitistas ingleses conhecidos por seus ataques a muçulmanos. Um dirigente da organização em Londres negou o envolvimento com Breivik, mas alertou que, diante da significativa presença muçulmana em terras britânicas, ele não se surpreenderia de ver um ataque no Reino Unido semelhante ao que ocorreu na Noruega. Atroz, mas necessário, disse Breivik através de seu advogado, sobre a matança que realizou. E no manifesto que tinha deixado na internet, ele explicou: do momento em que se decide atacar, é melhor matar muitos, em vez de um número limitado, ou corre-se o risco de reduzir o impacto ideológico desejado. Breivik não deixou de ter razão, porque a ação brutal dele atraiu os holofotes do mundo.
obtendo assim o chamado oxigênio da publicidade, que nutre grupos terroristas de todos os matizes políticos, sempre sobre o delírio de que o gesto dramático vai despertar as massas para a revolução que pretendem. A extrema-direita europeia, dos partidos mais comportados aos neonazistas mais histéricos, sofre de delírios semelhantes, animados em tempos de aperto econômico como os atuais. Continua, porém, a se organizar, promover comícios e campanhas, escrever manifestos, pregar aos convertidos e se iludir com a conquista do poder a qualquer momento. Enquanto não conquista, dá trabalho, irrita, provoca. Quando perde a paciência e tem acesso a armas ou explosivos, como no caso de Breivik, parte para o gesto espetacular, que provoca repúdio geral, a não ser entre os companheiros de viagem espalhados pelo continente. São minoria, fazem barulho e tentam conquistar adeptos. Mas numa Europa democrática e vacinada contra extremismos, despertam menos admiração do que desprezo.